A paz do Senhor, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui pra gente falar sobre uma história bem legal que se encontra aqui, olha, deixa eu apresentar para vocês a minha amiguinha Bíblia, tá? Então a história de hoje ela se encontra aqui. Nós vamos falar sobre soldados. Quem gosta aqui de soldados? Sabia que aqui na Bíblia tem um monte de história que fala de soldados? Soldados filisteus, que não eram do bem, e os soldados do povo de Deus, tá? E hoje eu vou falar sobre um menino que era muito obediente a Deus, e ele gostava de ouvir a voz de Deus, e ele estava bem sensível à voz de Deus. E eu espero que vocês entendam essa historinha de hoje, e que os seus coraçõezinhos, que a sua mente, que o seu ouvido, que todo o seu ser possa estar sensível à voz do Espírito Santo. Amém? O nome desse menino é Jonatas. Ele é filho do rei Saul. Só que o rei Saul, ele não foi um bom rei não, tá? Mas Jonatas, ele foi um bom rapaz. E ele, junto com seu escudeiro fiel, conseguiu derrotar. Mas espera aí, eu vou contar a historinha desde o começo, tá? Naquela época lá, o rei Saul estava com seus soldados e eles estavam com medo, porque o soldado dos filisteus ficavam afrontando o povo de Deus, né? O povo de Israel. E Jonatas, ele não estava conformado com tudo aquilo. Ele sabia que ele precisava fazer algo. E os soldados, junto com o rei Saul, estavam se escondendo em cavernas, em buracos, até mesmo em sepulcros. Eles estavam amedrontados, eles estavam com medo dos soldados filisteus, né? Porque eles eram maus. Só que Jonatas não estava conformado com aquilo, né? Ele sabia que Deus iria fazer algo. Aí, certa noite, ele estava pensativo e o Senhor colocou um desejo no seu coração. E ele sabia que mesmo que ele não contasse com os amigos do pai dele, com os soldados, com o povo que estava ali se escondendo, ele poderia contar com um. E esse um, sabe quem é? É o Papai do Céu. Aquele que nunca nos abandona, aquele que nunca nos deixa só. Só que ele chamou o seu escudeiro. Escudeiro é aquele homem que levava as armas para ele, né? Era um moço que é citado na Bíblia como escudeiro. E ele chamou esse escudeiro, simplesmente falou assim: eu irei com você. Sem hesitar, sem perguntar, sem falar nada. Eles só precisavam combinar uma estratégia. E esse moço simplesmente perguntou para Jonatas: e qual seria a estratégia? E Jonatas falou assim para ele: olha, eu vou orar, né, ao Papai do Céu, e ele vai nos dar um sinal. Qual seria esse sinal? Eles teriam que subir, porque ali naquela época tinham muitas montanhas e só tinha 2 caminhos para chegar ali naquele lugar. Eles tinham que passar por uma dessas 2 montanhas, que uma ficava em Sené e a outra ficava em Bozés. E eles tinham que passar por um desses 2 caminhos. A Bíblia não nos diz por qual caminho eles passaram, mas a tia estudou e sabe que todos esses 2 caminhos eram super difíceis de chegar. Por quê? Os soldados filisteus estavam lá no alto da montanha de Miquimás e para chegar lá eles tinham que passar por essas 2 montanhas, né? Por esses 2, eram 2 penhascos, 2 pedras e elas eram agudas. E a palavra de Deus nos diz que uma delas, ela era totalmente escorregadia. Já pensou? Eles deviam, subir, quase chegando lá em cima, tchum, escorregava. E quando a gente escorrega, a gente se machuca. E eles subiam e tchum, escorregava. E a outra montanha, a palavra de Deus nos diz que ela era cheia de espinhos, cheia de pedregulhos, então eles deviam subir, se machucar no meio dos espinhos, das pedras, aí eles voltavam. Só que o que eles fizeram? Eles não desistiram, porque a palavra de Deus diz que eles chegaram lá, e a tia já vai contar. Eu vou parar por aqui só para explicar algo para vocês. Olha só que interessante. Por mais que o caminho seja difícil,
por mais que na caminhada a gente se machuque, porque quando o Papai do Céu, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele não falou assim que vai ser tudo um mar de rosas, vai ser tudo bom, tudo legal, tudo ótimo. Não. O que a palavra de Deus nos ensina? Que neste mundo nós teremos aflições. Nós vamos chorar, nós vamos ficar tristes, nós sentiremos dores, a gente vai ver o papai e a mamãe chorar, ficar triste, sentir dor, o vovô e a vovó ficar dodói, a gente vai ficar dodói. Só que quando nós temos o Papai do Céu, que é o nosso amigo, o mais fiel de todos, a gente não fica perdido, né? Porque ele sempre dá uma direção pra gente, assim como ele deu a direção para Jonatas e para o seu amigo. E eles foram. Eles chegaram lá, mesmo machucado, né? Que a palavra de Deus não falou qual caminho eles foram, mas ou foi pelo dos espinhos ou aquele que escorregava. Eles deviam ter chegado lá todo machucado, mas eles foram. A palavra de Deus diz que Jonatas chegou na frente e o seu escudeiro logo atrás. E qual era o sinal? Ele tinha falado para o seu escudeiro: olha, se aquele soldado, o chefe lá dos filisteus, fizer assim pra gente, ó, vem aqui. Esse seria o sinal, eles iriam. Se ele não chamasse, eles iriam voltar. Só que ele tinha certeza, porque o Papai do Céu falou que ia dar um sinal para ele. E quando eles chegaram lá, em cima daquela montanha, aquele chefe lá, olha, dos soldados, falou: ei, vem até mim. E ali, ó, no alto daquela montanha, tava aquele monte de soldado, bravo, com cara de mal, e Jonatas e o seu escudeiro chegou perto. Quando eles chegaram perto, o que aconteceu? Um milagre, porque Deus, quando Ele fala, Ele age na minha e na sua vida. E Jonatas chegou lá perto daquele soldado sem medo e sem explicação nenhuma. Todos aqueles soldados começaram a cair e eles caíram sem explicação nenhuma. E Jonatas foi na frente, o escudeiro foi atrás. Quando eles viram, não tinha mais soldado nenhum ali, estavam todos prostrados no chão. Houve uma grande confusão ali entre eles, estavam todos prostrados. Por quê? Porque o Papai do Céu agiu por Jonatas e pelo seu fiel escudeiro. E é assim na minha e na sua vida. Quando o Papai do Céu pedir algo que você sentir no seu coração, faça. Porque o Papai do Céu, ele é contigo, ele é com o papai, com a mamãe. Se a gente orar, se a gente buscar e pedir sinais para o Papai do Céu, ele vai nos ajudar, com certeza. Isso é a coisa mais certa do mundo. E essa é a história de Jonatas que eu deixo hoje para o seu coraçãozinho, tá? Então ele não teve medo, ele se arriscou, ele foi por um desses dois caminhos que eram perigosos, eram caminhos com espinhos, caminhos escorregadios. Eles chegaram lá machucados, mas eles chegaram, eles cumpriram aquilo que o Papai do Céu colocou no seu coração. E lá onde estava o rei Saul e os soldados, eles souberam, né, porque a notícia corre logo, e eles souberam o que aconteceu, e eles foram contar quem estava faltando. E quem estava faltando? Jonatas e o seu escudeiro. E eles ficaram sabendo que eles foram usados por Deus para derrotar aquele exército dos filisteus. E assim é na minha e na sua vida. Nós não temos que temer. Nós estamos passando por momentos difíceis, situações difíceis. Nós só temos que juntar as nossas mãozinhas, colocar o nosso joelhinho no chão e orar. E pedir para o Papai do Céu que o melhor Ele vai fazer para mim e para a sua vida. Porque é assim. Amém? Então essa historinha eu quero deixar para o coração de vocês. Ela se encontra lá em 1 Samuel capítulo 14, tá? Pede para o papai e para a mamãe ler para vocês hoje à noite, quando vocês forem deitar. E meditem nessa palavra. É uma história muito linda que se encontra em 1 Samuel capítulo 14. Amém? Um beijo e até logo.